boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Mac Inside. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que já estão aqui conectados conosco. Pedir aí, como de costume, para quem está conectado, já deixar seu oi, já deixar aí uma... fala se a transmissão está boa, se a imagem está boa, se quiser se apresentar também, falar um pouco da sua relação aqui com o Mackenzie. Esse é o momento, eu sempre gosto dessas interações, depois a gente entra lá e responde os comentários. Então, esse é o momento. Esse aqui é o Mac Inside, como vocês já sabem, é uma iniciativa aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujo objetivo é promover esses encontros, essas conversas, trazer temas relevantes, temas que estão em alta no mercado e promover esses debates. Então, esse espaço aí do chat também serve para isso, para você deixar sua dúvida, seu comentário sobre os temas que nós estamos trazendo aqui. E, principalmente, o nosso principal objetivo é conectá-los ao que existe de melhor aqui dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nossos professores são mestres, são doutores, são altamente qualificados e especialistas nesses assuntos que nós temos trazido. Então, é uma excelente oportunidade aí de tirar sua dúvida, de fazer aquele networking, e vocês são sempre muito bem-vindos. Eu gostaria de lembrar que no final aqui a gente fornece um link de participação, um certificado de participação. Então vocês podem acompanhar aqui a nossa transmissão até o final e aí eu coloco ali no chat um link, depois você se inscreve e a gente envia esse certificado. Hoje o tema da nossa aula é Teoria e Prática, Pesquisa para a Solução de Problemas Concretos. Quem vai apresentar essa conversa para nós é o professor João Batista. É com você, professor. Boa tarde, obrigado. Nesse vídeo, eu queria trazer uma discussão que nós já fazemos bastante tempo na disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade no Mackenzie, e que é uma questão muito importante para o mestrado que estamos abrindo agora no curso de comunicação, que é a relação entre teoria e prática. Essa relação permite compreender um pouco melhor um tipo de pesquisa específica que nós chamamos de pesquisa aplicada, que é uma pesquisa voltada à resolução de um problema prático, de um problema concreto, de um problema de realidade. A nossa primeira questão é entender o vídeo não está passando. Obrigado. A nossa primeira questão é entender até que ponto a teoria e a prática estabelecem uma relação e uma relação cíclica em uma situação em que uma motiva a outra. No senso comum, a gente costuma ouvir coisas do tipo, estudei um monte de teoria na escola, estudei um monte de teoria na faculdade, e quando eu fui para o mercado de trabalho não é nada disso, é completamente diferente, né? A prática é outra. Se é isso que está acontecendo, alguma coisa está errada, né? Ou a escola está errada, ou o seu trabalho está errado. Não é possível que a experiência profissional seja completamente diferente, totalmente diferente dos fundamentos teóricos, né? Teoria e prática são diferentes, claro que são diferentes. Basta você abrir o dicionário, que são conceitos diferentes que se referem a coisas diferentes. Só que a nossa questão é como uma está ligada diretamente à outra. Como é praticamente impossível, em alguns campos, e na comunicação com certeza, pensar a teoria sem a prática e pensar a prática sem a teoria, né? Então nós entendemos que a teoria é uma observação da prática. Se você está lendo, por exemplo, um livro de marketing digital, um livro de teoria do cinema, o que nós temos que entender é que esse autor, para escrever o livro,
ele assistiu muitos filmes, ele analisou muitos filmes, ele categorizou esses filmes, ele verificou que o que dá certo, o que dá resultado, o que não dá certo, o que não dá resultado, por que o cineasta fez dessa maneira, né? Que elementos de linguagem permitem enquadrar este filme ou essa ação de marketing digital em uma determinada categoria. Então nós estamos falando que esse conteúdo que está no livro, ele é um conteúdo que surge da observação da prática. O mesmo acontece com relação à prática, o quanto essa prática ela se fundamenta em teorias. Por exemplo, você está aprendendo a cozinhar com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai. Você está aprendendo a cozinhar na prática, provavelmente, né? Mas quando a sua avó, quando a sua mãe está te explicando algumas questões referentes ao que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito dessa maneira, existe na fala delas uma fundamentação teórica, né? Isso não significa que elas tenham aprendido isso lendo um livro, ou tenham aprendido isso em uma escola. Essas teorias elas vão atravessando a experiência prática, né? E muitas vezes quem está fazendo não se dá conta que está seguindo determinados princípios, determinados fundamentos. Ou seja, à medida que a teoria muda, as práticas mudam. À medida que as práticas evoluem, as teorias elas têm que mudar, elas têm que compreender melhor essa prática. Então nós estamos falando de uma ligação muito íntima entre esses dois elementos. E é justamente essa ligação que nos traz conhecimento. Existem disciplinas na escola, na faculdade, que elas são mais teóricas, disciplinas que são mais práticas. Existem atividades profissionais que elas tendem mais a uma determinada habilidade prática ou a uma habilidade reflexiva, conceitual. Existem pesquisas que tendem mais à teoria e mais à prática. Mas mesmo que exista o predomínio de uma delas, o aprendizado, o conhecimento, ele se dá de maneira mais eficiente quando você tem essa combinação entre teoria e prática, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, um músico que pratique o tempo todo, mas que conheça pouca teoria da área de música, provavelmente esse músico terá pouco repertório. Existe uma tendência muito grande a esse músico repetir padrões estabelecidos, certo? O inverso é o mesmo. Um teórico da música que não toque um instrumento, ele não é uma pessoa legal para você convidar para sua festa, porque provavelmente ele não deve dominar tanto assim um instrumento, né? Então, a questão central é que para aprimorarmos o conhecimento sobre uma determinada função, sobre uma determinada atividade, o ideal é nós combinarmos em gradações diferentes, é claro, a teoria e a prática. E a importância do conhecimento está diretamente relacionado à transformação, à mudança, à evolução. O ser humano é o animal que mais acumula conhecimento e que mais transmite conhecimento na face da Terra. Isso é que faz com que o ser humano tenha mudado tanto quando nós comparamos com relação a outros animais. Um ser humano de hoje, ele pensa de maneira diferente de um ser humano de 500 anos atrás, de um ser humano de 5.000 anos atrás. Ele se comporta de maneira diferente, ele se relaciona de maneira diferente.
essa mudança na raça humana está ligada diretamente ao acúmulo de conhecimento. O mesmo acontece no ambiente de trabalho. Uma pessoa que tem mais conhecimento sobre uma determinada função, sobre uma determinada atividade, sobre a empresa, sobre o mercado em que está inserida, ela tem mais condições para assumir um cargo de liderança do que uma pessoa que tenha pouco conhecimento, né? É por isso que se fala muito hoje em dia da importância de atualização para se manter no mercado. Então, quando nós falamos em atualização, nós estamos falando em adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento fazendo um curso de extensão, fazendo uma pós-graduação, adquirir conhecimento lendo livros, vendo vídeos, né? É isso que vai permitir um desenvolvimento, uma evolução. É claro, o nosso assunto principal aqui é mercado de trabalho, principalmente pensando na área de comunicação, né? Mas é claro que nós sabemos que o conhecimento ele não traz só benefícios, né? O acúmulo de conhecimento na humanidade trouxe muitos prejuízos para o planeta, né? Trouxe muitos prejuízos para o meio ambiente, certo? Mas a competitividade do mercado de trabalho exige esse desenvolvimento profissional, técnico e conceitual para que você tenha uma carreira bem sucedida. Nesse ponto, eu quero introduzir a questão da ciência, né? Por quê? Porque ciência está relacionada diretamente a conhecimento, a origem. Na origem da palavra, você tem o saber, o conhecimento. E a ciência, ela busca um conhecimento novo, um conhecimento que seja novo para a comunidade científica, para os cientistas, para os pesquisadores de uma mesma área. Esse conhecimento científico, por ser novo para a área, ele só pode ser buscado por alguém que já tenha muito conhecimento, certo? Existem muitas coisas que eu não conheço, existem muitas coisas que você não conhece, mas que outras pessoas conhecem muito bem. Se eu não conheço alguma coisa e outras pessoas conhecem, se esse conhecimento ele já está disponível, eu vou aprender. Então eu vou estudar, eu vou ler livros, eu vou perguntar para alguém e eu vou buscar esse conhecimento. Não é isso que a ciência faz. A ciência está buscando um conhecimento que não está disponível, um conhecimento novo. O avanço científico implica nisso. E esse conhecimento, ele se dá justamente por meio do desenvolvimento de pesquisas. Todo conhecimento, ele começa com uma pergunta, né? Acho que nós temos que observar, é muito interessante observar as crianças, porque as crianças perguntam muito, e as crianças têm que perguntar, porque elas estão justamente em uma fase de obter conhecimento, de entender o mundo, de entender as coisas. E é nossa obrigação responder as perguntas das crianças. E quando nós não soubermos responder, dizer isso a ela, que não sabemos responder e buscarmos juntos essas respostas. Só que existem níveis de perguntas. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo. É muito provável que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo saibam explicar detalhadamente o que é essa imagem. Saibam explicar o que significam essas formas, esses pontos, por que a diferença dessas cores. Quem souber fazer isso conhece muito bem esse objeto, esse fenômeno. Eu acredito que a imensa maioria dos que estão assistindo tem uma ideia do que seja esse objeto, do que seja essa imagem. Se sentem até confortáveis para arriscar, para dizer o que é, mas não conseguem entrar em detalhes sobre ele. E talvez existam algumas pessoas que estejam assistindo e que não façam a menor ideia do que seja isso, que nunca tenham visto isso.
Para cada uma dessas pessoas, as perguntas são diferentes. Então, a primeira pergunta que nós fazemos diante de algo desconhecido, de um fenômeno desconhecido, é: o que é isso? Né? Só que se eu estou partindo do princípio, como eu falei agora há pouco, que existem pessoas que conhecem mais do que eu devo passar para a segunda pergunta. O que já se sabe sobre isso? E eu vou procurar informações sobre isso. Eu vou procurar livros que tratem disso, artigos que tratem disso. Eu vou procurar comunidades em redes sociais que tratem desse assunto. Eu vou perguntar ao ChatGPT, né? Eu vou perguntar à minha mãe, eu vou perguntar ao professor, eu vou perguntar ao meu filho. Você sabe o que é isso? Você já viu isso alguma vez? A partir do momento que nós temos acesso ao conhecimento existente sobre esse objeto, sobre esse fenômeno, nós passamos à pergunta que mais interessa à ciência, que é: o que ainda não se sabe sobre isso? É isso que a ciência vai buscar. O que ainda não se sabe sobre isso? Que conhecimento falta a respeito deste assunto, né? Nesse caso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo responder perguntas. Responder perguntas é resolver problemas, certo? Sempre que eu tenho uma dúvida e faço uma pergunta, a resposta a essa pergunta soluciona um problema meu que é a dúvida, certo? Sempre quando eu tenho uma situação que eu gostaria de mudar e eu pergunto para alguém como mudar, a resposta para essa minha pergunta soluciona o meu problema. E aí tem uma questão que eu acho muito importante a gente pensar, que é como nós gostamos de resolver problemas. No fundo, o ser humano adora resolver problemas. Basta ver a quantidade de pessoas que acessa quiz no Instagram, por exemplo, para tentar acertar, para tentar responder as perguntas. Pessoas que jogam palavras cruzadas, né? Um jogo de xadrez é tentar resolver alguns problemas. Então, a resolução de problemas motiva a resolução de problema, desperta a curiosidade, incentiva, e é isso que a ciência é com isso que a ciência vai trabalhar, né? Então, vamos discutir dois tipos de problemas para a gente chegar na pesquisa aplicada, que é o objetivo maior desse vídeo. Primeiro, existe um tipo de problema que nós chamamos de problema de conhecimento, que é uma dúvida, que é uma curiosidade, que é um questionamento. Tem alguma coisa que eu não sei e que eu gostaria de saber. De repente você pode me perguntar: mas para que você vai usar esse conhecimento? Por que você quer saber isso? Ora, eu quero saber só por saber. Eu quero simplesmente conhecer melhor alguma coisa que me interessa. Então eu quero saber, por exemplo, qual é a técnica, qual é o tipo de tinta utilizado por um determinado artista. E como ele trata essa tinta e como ele manuseia essa tinta. Mas eu não quero saber isso para começar a pintar como ele. Eu não quero saber isso para ensinar pessoas a pintar como ele. Eu quero saber isso porque eu quero conhecer melhor o trabalho desse artista. É um conhecimento. Esse é um conhecimento útil, né? Ele não precisa ter uma aplicação final. É o conhecer pelo conhecer, certo? Essa curiosidade, ela atravessa a ciência em todos os seus campos, né? Um projeto de pesquisa, ele tem como ponto de partida um problema de pesquisa, uma pergunta de pesquisa, que na maioria das vezes se formula como uma pergunta, como uma questão, ou pode estar implícita um objetivo, mas essa é uma outra história. O outro problema, esse é o que mais interessa a nós, esse é o que está relacionado diretamente com a pesquisa aplicada, é o problema prático. O problema prático é algo que eu considero indesejável, algo que eu quero mudar, algo que está ruim,
algo que está errado. Então, quando eu digo, por exemplo, eu estou com um baita problema no meu trabalho. Se eu estou com um baita problema no meu trabalho, ou eu preciso resolver esse problema, ou eu preciso mudar de trabalho. Porque eu não vou conseguir, né, me manter em um trabalho com um baita problema sem resolver. Eu estou com um probleminha de saúde. Ué, se eu estou com um probleminha de saúde, eu preciso ir no médico. Eu preciso resolver esse problema, eu não posso viver com problema de saúde. Eu estou com um problema financeiro. Ué, eu vou ter que economizar, eu vou ter que ganhar mais, ou eu vou ter que cortar custos. Eu tenho que encontrar uma solução prática, eu tenho que encontrar uma solução concreta para a resolução de um problema, certo? É o que Arias vai chamar de situação negativa, né? Que é uma relação entre o que é, como está uma coisa, como se estabelece uma determinada situação e o que deveria ser, o que é desejável, o que é o ideal, o que é o esperado, né? Então, esse problema, ele não é só uma dúvida. Dentro dele traz uma dúvida, mas ele não é só uma dúvida. Ele é alguma coisa que pede uma resolução, né? E eu falei agora há pouco que nós gostamos de problemas. Se nós pensarmos, por exemplo, em jogar um game, se você quer passar de uma fase para outra, você tem que superar alguns obstáculos. Superar esses obstáculos é resolver um problema prático, certo? Se você está jogando xadrez e o seu rei está em xeque, você tem um problema prático. Você precisa ver qual é a saída para você tirar o rei do xeque, né? Então, eu tenho que buscar uma solução para esse problema. É esse problema prático, como eu falei para vocês, que é a base da pesquisa aplicada. Então, na pesquisa aplicada, nós vamos procurar soluções para problemas concretos, né? Existe uma pandemia, isso é um problema concreto, nós precisamos de uma solução. Qual é a solução? Né? Vacina, medicamento, terapia, certo? Então, nós temos que entender a pesquisa aplicada como uma investigação que ela tem como base a produção e aplicação do conhecimento. Eu busco conhecimento por meio da teoria, por meio de dados, por meio de informações, certo? E eu transformo esse conhecimento em uma solução para a resolução de um problema prático, né? A partir daí, então, nós devemos já entender que a ciência não está distante da nossa realidade, né? Na maioria das vezes a ciência é vista como uma coisa, né, que está lá em cima, a gente não consegue entender, mas muito do que nós usamos no dia a dia é resultado de pesquisa científica. E acho que o maior exemplo na atualidade é a internet, né? A internet que as pessoas usam para trabalhar, as pessoas usam para estudar, as pessoas usam para se divertir, para se relacionar com parentes, com amigos, né? Ela surge de um estudo acadêmico, né? Ela surge em um ambiente acadêmico. O que dá origem são justamente conceitos teóricos, como comutação de pacotes e rede global de computadores. A partir do momento que você tem esses conceitos bem desenvolvidos, eles são testados em ambientes acadêmicos, certo? Até se tornar o que nós chamamos hoje de internet. E se nós pensarmos tudo que está à nossa volta de alguma maneira ou de outra, passou por um desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento tecnológico, de alguma maneira, também tem sua base na ciência. Para que a gente consiga chegar nesses resultados, nós desenvolvemos pesquisas, certo? E no Brasil, nós temos uma divisão que é muito criticada, né? Que muitos dos pesquisadores brasileiros não aceitam. Já foi testada em outros países, não deu certo, alguns países também mantêm essa divisão,
que é cursos de mestrado e doutorado que desenvolvem pesquisas que são teóricos, que é o que nós chamamos de mestrado e doutorado acadêmico, e cursos de mestrado e doutorado que nós chamamos de mestrado e doutorado profissional, que desenvolvem pesquisa aplicada. Nesse momento, nesse exato momento, está se discutindo no Brasil se nós continuamos com essa divisão ou não, certo? Mas independentemente disso, nós estamos trabalhando no momento com pesquisa aplicada. Quando digo nós estamos trabalhando, os programas, muitos programas acadêmicos acabam também desenvolvendo pesquisa aplicada, não são só os profissionais, mas os profissionais têm esse compromisso, né? E nós, no programa de mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações do Mackenzie, nós vamos trabalhar especificamente com pesquisa aplicada. Nesse caso, nós estamos falando que nós vamos desenvolver pesquisas no campo da comunicação intercultural para que os resultados, os produtos possam ser aplicados nas organizações, em empresas privadas, em organizações públicas, em organizações não governamentais, nos formatos mais diversos. Uma questão importante para a gente finalizar esse ponto, e depois eu quero rapidamente mostrar um exemplo, é a gente entender que esse tipo de pesquisa exige metodologia específica. Sempre que se fala em metodologia é um pavor, né? Uma coisa, ai meu Deus do céu. E muitas vezes se fala em metodologia e se pensa em normas da ABNT, né? O tipo da letra, o formato da letra, isso daí não é a metodologia estrito sensu, né? O que é uma metodologia científica? É uma maneira de desenvolver a pesquisa, é uma maneira de buscar os dados, é uma maneira de buscar as informações que é aceita pela comunidade científica, que é aceita pelos pesquisadores daquela área, certo? Então, um método é uma maneira de fazer alguma coisa. Uma pessoa metódica é aquela pessoa que só sabe fazer de uma maneira. Mudar a forma de fazer, ela se perde completamente, né? Então, um método científico é um método reconhecido pela área. Os pesquisadores da física reconhecem certos métodos. Isso significa que os pesquisadores da física devem utilizar esses métodos. Os pesquisadores da matemática reconhecem outros métodos. Os pesquisadores das ciências sociais reconhecem outros métodos, e alguns em comum, é claro. Esses métodos vão servir para que a gente consiga buscar dados, buscar informações e analisar esses dados. Buscar dados e analisar dados é desenvolver conhecimento. É basicamente isso, né? Então, só para dar um exemplo assim muito fácil. Eu posso buscar informações com pessoas, eu posso entrevistar pessoas na rua, ou posso entrevistar especialistas, e eu posso buscar informações analisando objetos. Eu posso analisar uma matéria jornalística, eu posso analisar um site, eu posso analisar uma embalagem de produto. Tanto a análise quanto as respostas que as pessoas me dão são dados que depois eu vou trabalhar esses dados para gerar o conhecimento, certo? Então, todas as pesquisas passam por isso. A pesquisa aplicada, ela tem que ter também métodos para desenvolver o produto, para desenvolver a tecnologia. Então, nós estamos falando de métodos para desenvolver protótipos, para desenvolver planos, para desenvolver catálogos, objetos diversos. E aí eu queria finalizar apresentando esse trabalho. Eu tive a oportunidade, o prazer de participar da equipe que desenvolveu esse produto. É um trabalho muito longo, já vem de muitos anos, é um trabalho que envolve equipes de universidades diferentes, a Universidade de São Caetano, a USP
e a UNB, a Universidade de Brasília. É um trabalho, uma pesquisa que começa na área de saúde. Então, os pesquisadores da área de saúde pública, eles, a partir de levantamento de dados, eles chegam a um diagnóstico que existe um aumento no número de violência entre adolescentes e chegam à conclusão de que é necessário desenvolver uma intervenção, desenvolver um produto que possa, de alguma maneira, contribuir com a redução dessa violência ou, no mínimo, estimular os adolescentes a discutir o tema. A partir disso, vem toda uma base teórica que orienta para um tipo de desenvolvimento de produto, né? Simplificando assim ao máximo, a conclusão que se chegou é que precisaria fazer um produto que os próprios adolescentes discutissem entre eles o problema sem nenhuma tutoria de um adulto, de um professor, né? Então, ao invés de dar palestras, ao invés de fazer um vídeo, os próprios adolescentes deveriam ser os protagonistas na discussão. A partir disso chegou a ideia de um jogo, é um jogo de cartas, né, que é o jogo DR, que ele é um produto de comunicação que vai servir justamente para que os adolescentes possam discutir a questão da violência. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, nós estamos falando em pesquisa aplicada para a resolução de problema de realidade, né? Nós temos isso, o desenvolvimento da teoria, que leva à aplicação, e depois a aplicação ela fortalece ou até mesmo refuta, dependendo do caso, a teoria. E é isso que nós estamos trabalhando no mestrado em comunicação do Mackenzie. Perfeito, professor. Muito obrigada por essa aula. É muito interessante que realmente a pesquisa está em tudo, né? Às vezes a gente olha assim com um pouco de receio, mas o professor trouxe muitos exemplos práticos de que ela está inserida no nosso dia a dia, não só no âmbito profissional, mas na vida pessoal. Eu achei realmente muito interessante. E aí eu quero aqui já trazer uma pergunta, porque a gente sabe que a gente está numa era que é baseada em achismo. A internet, eu acho que amplificou um pouco essas vozes, então a gente tem especialistas aí que surgem quase que diariamente falando, a gente brinca que são vozes da cabeça, né? E aí a minha pergunta é essa, trazendo para esse ambiente organizacional, como que a gente faz para superar a resistência ali para mudanças que são baseadas na pesquisa aplicada, e principalmente quando você tem de um outro lado o achismo, aquela coisa de eu acho, eu penso que, sem nenhuma base teórica ou científica. Essa é a minha pergunta. É uma ótima pergunta. Um grande pensador italiano, né, que é uma referência muito importante para a nossa área de comunicação, Umberto Eco. Um pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista que causou uma polêmica enorme, até porque a frase dele foi um pouco pesada, né? Ele disse que a internet deu voz aos imbecis, né? Porque o que era uma discussão de boteco acabou chegando ao mundo, né? É a nossa realidade, é o nosso mundo, né? Nós não podemos ignorar isso. As informações estão correndo, estão atravessando, estão sendo inventadas e tal. É o campo científico que tem a responsabilidade de chegar ao povo, de chegar à sociedade, certo? Muito se discute, por exemplo, de como os advogados deveriam utilizar uma linguagem mais simples e acessível para que as pessoas entendam, de quanto os médicos deveriam utilizar uma linguagem mais simples e acessível para que seus pacientes compreendam, né? A ciência ela passa pelo mesmo, né? Muitas vezes o resultado de uma pesquisa científica, eu diria na maioria das vezes, ele só é compreendido pela comunidade científica, né? E isso é um problema, porque se a sociedade não consegue perceber o quanto esse conhecimento está tão próximo do dia a dia dela, da vida dela, ela não vai dar valor a isso,
e se a sociedade não dá valor a isso, isso não será uma das prioridades do Estado, isso não será uma das prioridades dos candidatos, né? Se você observar as últimas pesquisas eleitorais, o interesse pela ciência nem aparece, ele simplesmente não aparece, né? E nós sabemos que os países que tiveram o maior desenvolvimento nas últimas décadas foram países que investiram em ciência e tecnologia. Então, eu acho que nós é que temos que resolver isso, nós é que temos que chegar ao povo. Bem interessante, ó, já fica aqui um alerta para a gente refletir, né? Temos também aqui, professora, a pergunta da Isadora. Professor, na sua experiência, quais são os maiores desafios ao tentar traduzir conceitos teóricos em ações práticas? Acho que o maior desafio, porque nesse processo você precisa ter uma equipe interdisciplinar, né? É preciso que o teórico tenha o auxílio de um profissional que esteja mais bem capacitado para o desenvolvimento técnico e tenha a humildade de entender que aquele profissional conhece muito mais do que ele no desenvolvimento desse projeto. Esse profissional, por sua vez, ele tem que estar preparado para compreender quais são as necessidades dessa pesquisa, desta divulgação científica. Muitas vezes tem uma colega que fez uma pesquisa muito interessante, uma colega da Federal de Pernambuco, sobre a divulgação científica, né? E ela mostrou para nós alguns áudios de entrevista de jornalista entrevistando cientista. E aí a conversa era mais ou menos assim. O cientista explicou o que era o resultado da pesquisa e o jornalista falou, assim as pessoas não vão entender. Eu posso escrever dessa forma? E aí o cientista diz, não, dessa forma não é isso. Ah, então me explica de uma outra maneira. E ele explica de novo. E o jornalista diz, mas assim não vão entender. E essa discussão dura uma meia hora, o cientista tentando falar de uma maneira mais simples e o jornalista não compreendendo a profundidade do conceito, né? A maior dificuldade é isso, é a gente conseguir justamente unir esses grupos em um trabalho interdisciplinar que preferencialmente passe por todo o desenvolvimento da pesquisa e não seja só no final dela. Maravilha. Agora eu quero aqui abrir um espaço, porque o professor João Batista ele é coordenador desse novo curso de mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações. É um curso inédito aqui na Universidade Mackenzie. A partir do ano que vem ele já está disponível. E aí eu queria que o professor falasse um pouco sobre o curso e principalmente como essa questão da pesquisa tá aí relacionada com esse curso, como que vai atender o mercado e os profissionais que estão nos assistindo. Uma questão que motivou a abertura e definição desse curso com esse recorte da comunicação intercultural é a própria natureza do Mackenzie, é o próprio DNA do Mackenzie, né? Mackenzie recebe estudantes, professores, funcionários de diversas regiões da cidade, do estado, do país, do mundo, né? Como visitantes e existe assim, nós percebemos em sala de aula essa questão heterogênea de classe, de etnia, de gênero, de religião, né? Além disso, existe uma demanda nas empresas pela resolução de conflitos que envolvem diferenças culturais. Até porque hoje nós temos equipes transnacionais em diversas empresas. Muitos de nossos alunos estão saindo da faculdade
e estão trabalhando com equipes que têm colaboradores em diferentes países. E aí não se trata só de uma questão do domínio da língua, é uma questão de entender como o outro pensa, é uma questão de entender quais são as referências do outro, quais são os valores do outro. É entender que nós não temos que mudar o outro e nós não temos que mudar, nós somos diferentes. E a riqueza está na diferença, o aprendizado está na diferença. Aí nós partimos para essa questão de definir essa área, que é comunicação intercultural nas organizações, e optamos pelo mestrado profissional também por causa desse perfil, né, do nosso curso, né, da formação prática, e porque a questão do impacto social, a questão de levar para a sociedade os resultados das pesquisas científicas é uma coisa que tem ganhado muita importância ultimamente. Maravilha. Então eu convido vocês a se aprofundarem nesse tema e principalmente está disponível no nosso site mais informações sobre esse programa de mestrado, está bem interessante, até já eu provavelmente farei parte dessa turma, então se vocês quiserem vir estudar comigo, de repente aí é a chance de vocês. Aqui, esse foi o nosso último encontro desse ano, então a gente encerra o Mac Inside e eu quero aproveitar esse espaço para agradecer a todos que passaram, né, deixaram esse tempinho aí para aprender aqui com a gente, para interagir. Quero agradecer aos professores que também cederam o tempo deles para participar, para trazer essas conversas tão importantes. Agradecer a toda a equipe que está aqui por trás, aqui nos bastidores, que nos apoia, que foram assim excepcionais em todo esse período de Mac Inside. Então, e principalmente, lembrar que aqui esse espaço é para vocês, é um pouquinho da Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui no LinkedIn, esses conteúdos ficam gravados, então é possível consultar, é possível acessar esse conteúdo. Aqui a gente falou sobre educação infantil, falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre literatura, falamos sobre neurociência, sempre trazendo professores que são altamente qualificados, professores que são especialistas, então não tem achismo aqui, aqui é pesquisa, aqui são profissionais competentes, trazendo um pouco mais de conhecimento e assim, a gente fez isso com muita alegria de poder possibilitar, né, esse espaço, propiciar esse espaço de conhecimento e de troca. Então, agradeço a todos vocês e convido a acompanhar aí nossas redes sociais, que em breve a gente vai ter novidades, logo a gente divulga o calendário para o próximo ano e acessem aí o site do Mackenzie para procurar informações tanto sobre o nosso vestibular, que está com inscrições abertas, sobre os nossos cursos de mestrado, fiquem à vontade. Muito obrigada a todos vocês, tenham uma boa tarde.